Pensas em quem é teu irmão antes de condená-lo. De dia reflete tua luz, à noite os teus pecados, para que vistos nele possam ser perdoados. Bom dia, planeta Terra. Bem-vindo a este canal de autoconhecimento, de estudo em voz alta, para autoconvencimento, para aprender a praticar o perdão nos nossos relacionamentos e encontrar a verdadeira paz, o contentamento neste sonho feliz. E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês. Aconteceu uma coisa comigo e eu saí da paz, tá bom? Aconteceu uma coisa comigo e eu saí da paz. A pergunta que não quer calar é a seguinte, gente. Eu preciso te contar o que aconteceu comigo. Eu preciso te contar o que aconteceu comigo para você saber que o que tirou a minha paz não foi o que aconteceu comigo, mas a minha própria mente, os meus próprios pensamentos, minha própria interpretação. Vamos refletir sobre isso? Bom, assim, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu estava andando de carro com a minha esposa sentada do meu lado. Minha esposa é muito gentil, amorosa, estava fazendo um carinho em mim, assim, aqui no pescoço. E ela falou assim, ó, Leandro, tô sentindo aqui um ossinho aqui, né? Eu acho que você anda muito abaixado, assim. Eu acho que é de tanto ler, estudar, né? Tá ficando um pouco mais abaixado, assim. Eu acho que você tem que ir no ortopedista. Aí eu, não, amor, acho que precisa não. E ela, não, acho que você precisa sim. Eu já vou marcar aqui um ortopedista para você. Gente, esse ato amoroso de cuidar da minha esposa me tirou a minha paz, tá bom? Aí eu respirei fundo. Aí eu te pergunto, o que tirou a minha paz foi a coisa externa ou é a minha interpretação das coisas? E o curso já te responde, tá? Um curso milagre já nos responde. É sempre a nossa interpretação das coisas. Nós carregamos aqui um sistema de pensamento do ego, de escassez, de culpa, de medo, de insuficiência, tá bom? E toda essa crença interna, né? Essas feridas emocionais, toda essa crença de que nós somos um corpo, ela está ali só esperando um gatilho externo. Por isso que o curso tem uma lição que diz: eu nunca estou transtornado pelo motivo que eu imagino. Eu sempre imagino que o motivo que me tira da paz é o motivo externo. Mas o que tira a minha paz são meus próprios pensamentos, que eu acreditei. O ego fica jogando os pensamentos de dor, mentiras egóicas, e você tem a opção de escolher acreditar nessas mentiras ou não. E quando nós saímos da paz, é porque nós acreditamos nas mentiras do ego. O curso nos fala, não são os fatos que nos tiram a paz, mas na nossa opinião sobre os fatos. O fato está aqui e nós jogamos uma opinião sobre os fatos. É a nossa percepção, é a nossa interpretação baseada em nossas crenças limitantes, né? Nossas crenças egóicas. Então, se nós tirarmos as nossas opiniões, fica só o fato em si. E esse é o perdão de um curso de milagres. Retirar nossas opiniões, retirar nossas interpretações egóicas, com base de que somos o corpo, de que podemos sofrer alguma perda, de que não somos completos, nós temos que nos completar nas coisas fora. Tem várias coisas aqui dentro. E eu queria compartilhar um post que eu escrevi no canal sobre esse assunto, trazendo alguns trechos de um curso de milagres. Vamos lá. No canal, no YouTube, né, sempre tem uma aba dos posts que eu escrevo lá, textos relacionados a um curso de milagres, reflexões que eu faço.
E aqui está esse texto. E eu comecei assim, ó. Comecei aqui, ó. Para a reflexão. Aconteceu alguma coisa comigo na rua, eu saí da paz. Eu acabei de contar para vocês o que aconteceu. Eu tô pequenininho ali embaixo. Pergunta honesta. Aí eu venho aqui e falo. Eu preciso te contar, ei, você que está me ouvindo aí do outro lado desse vídeo, eu preciso te contar o que aconteceu comigo na rua, para você saber com certeza que a causa da minha aflição está em mim e não lá fora na rua. Será que eu preciso te contar o que é? Porque talvez você pense assim, olha, Leandro, me conta aí o que aconteceu. Você me contou esse caso aí da sua esposa, mas poderia ter, poderia ser outra coisa, poderia ser uma coisa muito séria que aconteceu contigo e que aí sim faz sentido você perder a paz. Talvez você pense assim, mas hoje nós vamos clarear, tá bom? Que tudo sempre é interno, tá bom? Aliás, o Dr. Ken Wapnick, um professor de milagres, ele fala bastante sobre você não levar muito esse mundo muito a sério. O ego quer que a gente leve esse mundo muito a sério, né? Todas as coisas que nos acontecem fora são coisas muito sérias, né? Que tiram a nossa paz. E o Espírito Santo está nos dizendo que isso aqui é um sonho. E que já que é um sonho, nós podemos sorrir gentilmente para o sonho, na mente, no coração, sorrir. Então, muitas vezes no dia a dia a gente está assim, ó, parece que a gente está o tempo todo no ego, entre prazer e dor, 24 horas ali, prazer e dor. E nós temos pontos de luz, pontos de paz, pontos onde nós estamos escolhendo o Espírito Santo. Não é assim? E às vezes acontece o contrário, às vezes a gente acha que nós estamos em paz com o Espírito Santo, como eu no meu carro com a minha esposa, achando que eu estou em paz, e aí de repente eu adentro no ego, né? Quando vem um gatilho externo, me tira, parece me tirar a minha paz, e eu entro no ego. Mas aí a gente vai conversar sobre o seguinte: será se as coisas que nos chegam de fora, elas têm um significado implícito ou elas são neutras? Vamos refletir sobre isso. Porque olha só, o mesmo fato, por exemplo, contei um fato para vocês. O mesmo fato poderia acontecer com vocês e vocês não sair da paz. Ora, se 10 pessoas vivenciam a mesma coisa, 4 têm um comportamento, têm uma reação, 2 têm outro, e outros 4 têm mais outro comportamento. Isso significa que se cada um vê de uma forma diferente, significa que o fato em si, esse é o fato em si não tem um significado implícito, tá bom? É a nossa percepção e interpretação dos fatos que vai dar um significado para a coisa toda, tá? Vamos voltar aqui para o nosso texto. Bom, estou aqui pequenininho de novo. Aí eu faço assim, ó, a pergunta, olha só. Será se não existe pelo menos algum caso, algum roteiro muito sério, específico, que é a causa de tirar a paz de qualquer um? Ou todos os roteiros são neutros e nunca são causa de transtorno nenhum? Aí eu já faço essa pergunta, gente. Será se existem coisas muito sérias? Ou será se está tudo na nossa mente? Tá bom? Vamos sentir um pouco disso. Porque assim, o objetivo deste curso, né, de um curso em milagres, é nos levar para a paz completa neste sonho, para um sonho feliz, onde a gente para de dar a realidade a este sonho e se posiciona na paz e no contentamento interno, reconhecendo que nós não somos este corpo, que nós somos espíritos, que nós já somos completos, tá bom? Então, para nos levar para esse lugar, o curso Milagres nos oferece a prática do perdão, tá? Como é que é a prática do perdão em curso Milagres? A prática do perdão é você vivenciar situações, tá bom? Você vivenciou uma situação, um fato,
Um gatilho é acionado em você, você perde a paz, tá bom? Naturalmente perde a paz. E o perdão é o quê? É você agora olhar para esse fato com o Espírito Santo. Essa é a prática do perdão. O curso, ele não é muito exigente com a gente. Jesus conhece a gente. Jesus, nosso irmão, nos conhece. Então, ele não está pedindo, Leandro, você vai ficar em paz o tempo todo, perdoando antes de acontecer. Você já não vai dar a realidade das coisas. Não, Jesus sabe que nós estamos com ego e que nós vamos dar a realidade às coisas. Então, o nosso perdão vai ser, na maioria das vezes, posterior. Primeiro a gente sai do centro, depois a gente revive na nossa mente a situação, e aí a gente perdoa e vai assim derretendo essa crença egóica na separação, na culpa e no medo. Mas é um trabalho posterior. Então, toda vez que você se sentir aflito, transtornado, fora da paz, não é para se sentir culpado. É natural. É natural a gente ter reações, né, quando acontecem algumas coisas com a gente. É natural, tá bom? Então, não é para sentir culpa. É natural. É um comportamento egóico, mas é natural. Então, o que a gente faz? A gente vai agora rememorar o que aconteceu com os olhos do Espírito Santo. E aí que o perdão vem. Porque aí você vai ver aonde você está dando realidade, tá bom? E aí você vai invertendo, tá bom? Por exemplo, no caso que eu contei para vocês, né, que eu saí do centro, eu fiquei ali fora do centro por 1 hora quase, né? E aí eu fiquei pensando, bom, vamos olhar para isso com o Espírito Santo. E existe um passo a passo aí, né? Você primeiro você chama Jesus e mostra para ele os efeitos terríveis, né, que estão te acontecendo. Você mostra, olha, né, o que a minha esposa me falou, né? E Jesus vai olhar para os efeitos e vai falar o quê? Ah, obrigado por me trazer isso, meu irmão. Mas não há nada aí. Não tem nada aí. Como assim, Jesus, não tem nada aqui? Olha só o que me falaram. Veja a fome, veja os pecados que eu cometi, veja as coisas externas. E ele amorosamente nos diz: não há nada aí. Aí ele fala assim: Leandro, vem comigo, vamos para a causa. Vamos olhar para a causa. A causa do teu sentir, a causa do teu transtorno, da tua aflição, ela está na mente, ela está nas tuas crenças. Vamos olhar para as crenças. Será que não existe aí uma crença de insuficiência, de não completude? Você se sentiu ameaçado naquela situação? Você acha que pode perder algo? Ou você não sabe que o teu valor é garantido por Deus? Olha só, quanto medo tem envolvido aí. Então, Jesus não vai querer que a gente analise profundamente as causas. Ele só vai olhar para a causa, que a causa é sempre a mesma. A causa do nosso sair da paz é que a gente está acreditando que é separado de Deus, separado do amor, separado da completude, da inocência eterna, né? Então nós somos culpados, né? Nós nos achamos insuficientes. Essa é a causa de tudo. Então Jesus vai olhar para essa causa conosco e vai fazer o quê? Vai nos convidar a dar um sorriso gentil para essa causa. Então a gente deu um sorriso gentil para os efeitos, agora a gente dá um sorriso gentil para a causa, e este é o perdão. A gente vai retirando o nosso julgamento, nossa interpretação, e agora escolhendo a interpretação do Espírito Santo conosco. Tá bom? Vamos continuar lá na leitura? Então ele diz assim, a resposta, né? A causa do teu sentir, do teu transtorno, da tua aflição, está sempre na mente. Os eventos externos, os roteiros, são sempre neutros, tá bom? Aí eu trouxe algumas citações aqui, ó. O corpo é neutro, como tudo no mundo da percepção é neutro. Tá lá no prefácio que diz, tá bom?
Tudo na percepção, gente, tudo no mundo da percepção é neutro, diz o Curso de Milagres. Lembra que isso engloba tudo? Sim, tudo. Tudo no mundo da percepção é neutro, não tem um significado implícito, tá bom? É nós que vamos atribuir um significado para isso. Também aqui no capítulo 28 diz, ó, o mundo é neutro, tá bom? Ora, então, os roteiros, aí eu faço um exagero aqui, né? Um assassinato é neutro, uma acusação injusta é neutra. Como assim, Leandro? Um assassinato é neutro? Sim, é neutro. É neutro porque não tem um significado implícito. Primeiro que o assassinato não existe. Ninguém morre, ninguém nasce, né? Nós nem estamos aqui. Nós somos eternos, vida eterna, um transbordamento do amor de Deus em espírito. Então, ninguém morre. Então, claro que o assassinato é neutro, tá bom? Uma acusação injusta é neutra. Porque, assim, claro que algumas pessoas, né, cometem comportamentos desamorosos com a gente, né? Um roubo, que a gente chama no mundo de injusto. Mas por que a injustiça é neutra? Porque nada pode ser roubado, nada pode ser tirado de nós, nem mesmo acrescido. Nós temos tudo porque nós somos tudo. É coisa que quando a gente vai para a nossa verdadeira realidade, em espírito, nossa verdadeira identidade, ou como diz aqui na minha camisa, conheça-te a ti mesmo, conheça quem tu és, né? Invulnerável, inocente para sempre. Você vai ver que é impossível sofrer uma injustiça. É claro que no mundo da forma parece a injustiça. Então, as coisas são neutras, mas a nossa mente não é neutra, tá bom? A nossa mente não é neutra. Vamos ver aqui, ó. O que diz aqui, ó? Então, ó, você que é um ser pensante irá aplicar um significado em tudo. Embora as coisas sejam neutras, você não tem pensamentos neutros. O que eu quero dizer, gente, nós não temos pensamentos neutros. Nós vamos pensar ou com o ego ou com o Espírito Santo. Diante de uma situação, nós vamos julgar ou com o ego ou com o Espírito Santo. Tá bom? Porque os nossos pensamentos não são neutros. Olha aqui, que diz um curso de milagres. Lição 17. Não vês coisas neutras porque não tens pensamentos neutros. Nós não temos pensamentos neutros, gente. Tá? Não vê as coisas neutras porque nós não temos pensamentos neutros. Ou nossa mente está com o ego, ou nosso pensamento está com o Espírito Santo. Quando nós estamos com o ego, que é a nossa mente errada, nossa mente concreta, de desejos, nossa mente egóica, nós vamos ver no mundo ataques. Porque nós nos achamos um corpo, nos achamos vulneráveis, e aí nós vamos ver ataque e vamos querer nos defender. Só as ilusões precisam de defesa, diz um curso de milagres. Quando nós estamos com o ego, nós vamos ver ataque. Então, nossa interpretação das coisas que nos acontecem vai ser ataque. E aí nós vamos sair o quê? Sair da paz. Como eu saí da paz quando a minha esposa falou aquilo, falou, olha, Leandro, acho que você tem que corrigir isso aí nas suas costas. Eu, com o ego, vi aquilo como um ataque. Né? Ela está dizendo que eu sou insuficiente, que eu não sou adequado. Eu estava com o ego. Quando eu poderia estar com o Espírito Santo. Quando eu estou com o Espírito Santo, qual é a interpretação do Espírito Santo? Ele só vê dois tipos de comportamento. Ou vê uma expressão de amor, de cuidado, ou vê um pedido de ajuda, um pedido de amor. Tá vendo? Então as coisas são neutras em si, mas o significado que nós damos, ou com o ego ou com o Espírito Santo. Se eu estivesse com o Espírito Santo naquela hora, eu poderia ver um ato de amor, de gentileza, de expressão de cuidado, né? Agora, se você vê, por exemplo, um assassinato, com o Espírito Santo diante de um assassinato, você vai ver o quê? Você vai ver um pedido de amor. Uma pessoa está tão desconecta do seu próprio ser, né? Está tão no medo, está tão na defensiva e no ataque, que comete um assassinato, por exemplo, tá? No nível da forma. No nível do espírito, nada aconteceu, né? Então, o Espírito Santo vai ver um pedido de ajuda, um pedido de amor, tá bom? Na mente e no coração, o Espírito Santo nos leva para um lugar de paz, de contentamento. E também ele nos inspira
a se comportar da maneira mais adequada do mundo, né? Às vezes as pessoas confundem quando a gente fala que com o Espírito Santo você vai olhar para um assassinato, né, e vai ver como uma coisa neutra, vai ver como um pedido de amor, vai continuar na paz, na mente e no coração, tá bom? E não vai fazer nada. Não, não é isso, tá? Com o Espírito Santo, ele vai nos inspirar a tomar os comportamentos necessários ali. Chega a ajudar, né? Se você está diante de um conflito, você separar um conflito, chamar a polícia, todas as coisas naturais no mundo. Só que a gente vai estar mais com mais discernimento, porque a gente está na paz com o Espírito Santo, tá bom? E se a gente sair da paz, não tem problema. A gente escolhe de novo depois, rememorando, a gente escolhe. Geralmente a gente sai da paz. Eu não estou dizendo aqui para você, diante de um assassinato, por exemplo, você não deve sair da paz. Não é isso, né, gente? Diante de um assassinato, você vai ter a reação que você tiver, que você der conta de ter na hora, tá bom? E aí depois você olha isso com o Espírito Santo, escolhe de novo, tá bom? Senão você vai ficar ali fora da paz, né? Entrar numa depressão, alguma coisa assim. E você não vai se lembrando de quem você é, tá bom? É sempre uma escolha amorosa, escolher de novo, né? Não se acusar. Uma das grandes pegadinhas do ego é o seguinte: o ego sempre trabalha com duas armadilhas, uma sequencial da outra, tá bom? Primeira armadilha do ego é acusar fora. Você é vítima, então todo mundo fazendo coisa fora, você está vendo os roteiros te chegam, os gatilhos te chegam, e você diz, você é culpado, né? E aí você está fora da paz por causa das coisas externas, você é a vítima, tá bom? Acusação fora. Essa é a primeira armadilha do ego. Aí se você consegue sair dessa armadilha, reconhecer que você é responsável pelo teu sentir, responsável pela sua mente, aí o ego ele vem com uma segunda armadilha mais ardilosa, que é o seguinte, é parar de acusar fora e agora você passa a acusar dentro. Eu sou culpado por estar sentindo isso, como eu sou um estudante ruim de um curso de milagres, eu não sei perdoar, bababá, bababá, bababá. Essa é a segunda armadilha do ego, te colocar na culpa, na autoacusação. Quando o Espírito Santo vai te ensinar a não acusar fora e também não acusar dentro, simplesmente olhar com ele, com um olhar de perdão, com um sorriso gentil, reconhecer o erro, decidir abandonar e caminhar com o Espírito Santo. Continuar a leitura aqui. Diz aqui, gente, ó. Nesse sentido, se julgar com o ego, então a mente dirá que aquele acontecimento externo, fora, neutro em si mesmo, é um ataque. Esse significado que você deu, ataque, é a tua percepção sobre o neutro, é o teu julgamento. Essa é a causa do teu sentir e não o acontecimento. Bom? Então é isso. Quando você está com ego, você vai se deparar com um roteiro neutro que te chegou e você vai dizer que é um ataque, essa é a tua percepção, tua interpretação, e as suas emoções seguem os teus pensamentos. As suas emoções de transtorno, aflição, vão seguir os seus pensamentos. Tá? Se escolher pensar com o Espírito Santo, então sua mente dirá que aquele acontecimento foi o quê? Um pedido de ajuda. No caso de um assassinato, se escolher pensar com o Espírito Santo, então sua mente dirá que aquele acontecimento foi um pedido de ajuda e essa interpretação será a causa do teu sentir. Então você vai continuar na paz. Se uma pessoa pede amor, pede ajuda, você dá amor, dá ajuda, você continua na paz. É interessante, gente, porque assim, o curso em milagres, o pilar assim, principal, né, do curso em milagres é o que, gente? É o perdão, tá? Que a gente está falando aqui. Assim, nosso despertar vai vir pelo perdão, pela prática desse perdão, de levar todos os gatilhos para o Espírito Santo e a gente olhar com esse olhar amoroso. Então, assim, para a gente ter essa capacidade de escolher de novo, escolher o Espírito Santo, escolher não dar a realidade, escolher vir um pedido de amor, não é de uma hora para outra.
Então, você pega o livro O Curso de Milagres, ele deságua todo na prática do perdão. Mas para você ter força, ganhar força no perdão, você vai ter que praticar os outros pequenos pilares que te levam e fazem a gente desaguar nesse perdão. Que é, por exemplo, a oração. O Curso de Milagres nos explica a verdadeira oração. Ele nos tem um livro de exercício que tem mentalizações. Tem os instantes santos, as práticas meditativas do instante santo, tá bom? Então são todas práticas diárias que você pode fazer, ferramentas que vão te levar para a prática do perdão verdadeiro. A prática da reflexão, você que está assistindo esse vídeo comigo, está fazendo a reflexão, está estudando o livro, um curso de milagres, está estudando, é uma das ferramentas que vão te dar a base para você praticar esse perdão de forma mais coerente, mais rápida, né? Então, assim, por isso a gente precisa caminhar para chegar nesse perdão. Para quando acontecer os gatilhos na nossa mente, né? Quando os gatilhos externos aparecerem fora e a gente sair da paz, a gente, opa, que legal. Mais uma oportunidade de derreter um pouco mais esse iceberg de culpa inconsciente que eu carrego. Estou fora da paz, Jesus vem comigo, o Espírito Santo vem comigo, vamos olhar para isso juntos. E aí você faz a prática do perdão posterior ao evento, né? Então, olha só, esse é a grande descoberta é saber o seguinte, e você é capaz de sentir gratidão quando você sai da paz. Por quê? Porque quando você sai da paz, gente, o que está acontecendo? É uma lição que você não aprendeu antes e que está retornando para você perdoar. Tá? O curso Milagre chama isso de provação. Provações são lições em que você falhaste em aprender, em que ela se repete para tirar a tua paz de novo, para você escolher de novo perdoar dessa vez. Então isso é o legal. Toda vez que a gente sai da paz, é como se o nosso estoque de culpa ficasse aqui, ó, disponível para você agora derreter mais um pouquinho. Tá bom? Então, por isso que é a cura nos relacionamentos, que é nos relacionamentos que os gatilhos vêm. Para você poder olhar para a sua mente, para a causa na sua mente. Vamos continuar nosso texto. Então, diz assim, ó. Por isso, o mundo e todos os acontecimentos do mundo, todos os roteiros que chegam serão salas de aula. Elas chegam como eventos neutros e funcionarão como gatilhos que vão revelar o conteúdo da sua mente. Eles são elementos neutros, mas são gatilhos para você, que vão revelar onde você precisa se curar. Se o evento, que é sempre neutro por natureza, parece tirar a tua paz, este evento se torna gatilho e sala de aula para você perceber e perdoar o conteúdo egóico de separação, culpa, medo da sua mente. É isso que eu falei antes, gente. Tá? Então, ó, uma vez que tenha tomado a responsabilidade do teu sentir, uma vez que você tenha tomado a responsabilidade do teu sentir, tu és responsável pelo teu sentir, não é o mundo lá fora. Agora você é responsável pelo teu sentir, escapaste da primeira armadilha do vitimismo, que vê a culpa fora. No entanto, não deves cair na segunda armadilha, muito mais ardilosa, que é a autoacusação, dizendo que a tua falta de paz é culpa sua. Não, a tua falta de paz é responsabilidade sua, mas não culpa sua. Não há pecado em estar fora da paz, não há culpa. É só uma provação, uma lição retornando para você escolher de novo. Onde antes via um ataque, agora com Jesus, você escolhe sorrir e ver um pedido de amor. Sim. E termina. E assim, sorrindo para a causa, junto com o Espírito Santo, você vai derretendo o iceberg da culpa e se curando, tá bom? É sempre no sorriso gentil que a gente vai se curando, gente. E a mesma coisa quando você também vê alguém do seu relacionamento saindo da paz, tá bom? O que você faz quando você vê que uma pessoa está fora da paz? O curso fala, não compartilhe da ilusão do teu irmão. Essa é a ajuda amorosa que você pode dar para alguém. Não compartilhar da ilusão. Então você viu lá que o Leandro saiu da paz naquela situação. Bom,
O que é compartilhar da ilusão dele? Tá errado, não devia ter feito isso. Tá? Então, o que você faz? Na mente, no coração, quando alguém te conta uma história triste, alguém chega, eu tô aqui para te contar uma história que eu tô fora da paz. Você já sabe que a pessoa vai te contar uma ilusão. Porque não é a história fora que tirou a paz. O que tirou a paz foi a interpretação dela. Mas você, então, na mente e no coração, você não vai acreditar. Não vai dar realidade para aquilo. Na mente e no coração. No nível da forma do comportamento, você vai ouvir com gentileza, né? A pessoa te traz um problema financeiro, um conflito, tá? Uma questão de doença. Você vai ouvir com amorosidade, né? Talvez você seja inspirado a dar um abraço, não é mesmo? Mas na sua mente e no coração, você não dá realidade a este mundo ilusório de sonho, de medo, tá bom? Se a pessoa vem com uma doença, se você vê uma doença em alguém, no corpo de alguém, na mente e no coração, você está no sorriso gentil, sabendo que ela não é um corpo. Tampouco é uma doença, tá bom? Claro que no nível, na forma, do comportamento, você vai ser gentil, né? Vai ouvir, tá bom? Mas a gente não compartilha da ilusão, não reforça a ilusão na mente dos outros, quando a gente não dá a realidade na nossa própria mente, tá bom? Essa é a nossa parte também, quando nossos irmãos estão fora da paz de alguma forma, tá? Era isso que eu queria falar. Espero ter contribuído aí. Vamos juntos? Todo encontro encontras consigo mesmo. Não há ninguém lá fora, não há outro, só espelho.